né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que já é um tema que, quando eu procurei o Dr. Voiré, eu conheço ele, vou falar um pouquinho enquanto ele não entra, né? Oi, Felipe, bem corrido, um desafio enorme para manter a rotina do trabalho, eu imagino, eu acredito, né? Equilibrar tudo isso, né, é complicado. Então eu conheci o Dr. Veré através da hipnose, né? Eu achei interessante e fui procurar ele para tentar equilibrar aí o dia a dia, né? A vida de consultoria. E oi, Daniel, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Equilibrar o dia a dia com as tarefas, vida de mãe, vida de consultora, vida de esposa, né? É bem corrido, então eu procurei. Obrigado pelos corações. Procurei ajuda e eu gostei bastante do trabalho dele, né? E é um profissional sério, bem com um currículo muito bom, né? E ele tem experiência em... Peraí, visualizar. Ele tem experiência com hipnose e medicina do trabalho. Oi, doutor Veré, tudo bem? Boa noite, Agora, tudo bom? agora tudo certo. O senhor é o especialista em Instagram, o meu é a primeira vez, então eu acabei fazendo de lado, perdão. Não tem problema. Era Né? só combinar. É que normalmente todo mundo põe na vertical. Então, mas para tudo tem a primeira experiência, né? Eu estava falando com as Joia. pessoas, estava dando boa noite, agradecendo a disponibilidade de tempo de todos aqui. Eu sei que, por mais que seja uma sexta-feira, algumas pessoas falaram assim: puxa, mas Ju, você vai fazer uma live na sexta-feira? Mas está todo mundo em casa, não pode sair mesmo, né? Tá certo. Joia. Bom, eu gostaria, né, que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência, para a gente começar aqui, tá ok? Sim. Então, boa noite a todos. Boa noite, Juliana. Agradeço você pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui. A gente se conhece há bastante tempo. Meu nome é Leonardo Veré. Eu sou médico, psiquiatra, especialista em medicina psicossomática e em hipnose dinâmica e sou também médico do trabalho. Então, estamos aqui para falar um pouco sobre disciplina na pandemia. É isso? Exato. Exato isso. Exatamente. Vamos começar. Né? Qual é a Lembra, dúvida? lembra que quando eu procurei você, né? Eu havia até colocado no começo que você me deu feedback, Juliana. A sua questão é falta de disciplina. Eu falei, poxa, né? E, Então, e coloca isso no momento de pandemia, né? Que você não consegue praticamente programar as coisas. Até o Felipe, que está participando da live, é um executivo da área financeira, ele coloca: Juliana, olha, é complicado, né? O home office. Então, assim, como que você consegue manter essa disciplina? A gente tem mães, né, que são mães que têm as funções domésticas, que agora as diaristas não estão vindo, né? Então, ela lava, ela passa, ela cozinha, né? Ela cuida da ajuda da lição do filho, né? Algumas ainda trabalham, né? Então, como é que você equilibra todas essas funções sem deixar algo a desejar, né? E sem sentir culpa, né? então, vamos começar a definir um pouquinho o que é disciplina. Ótimo. Então, disciplina vem do termo latim disciplina, que quer dizer educação. A educação que o discípulo recebia do seu mestre. A partir daí, esse termo, discípulo, tem origem na palavra discípulos, que é referente àquele que aprende. Então, disciplina significa obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por um determinado grupo.
Pode também se falar de disciplina quando nós falamos de cumprimento de responsabilidades específicas. Agora, existe o oposto de disciplina, que é a indisciplina, ou seja, quando a falta de ordem, a falta de regras, a falta de comportamento ou a falta de respeito pelos regulamentos. Então, quando nós falamos de disciplina, nós falamos, ainda mais na sociedade na qual nós vivemos, nós falamos da disciplina que precisamos ter para obedecer às regras impostas pela nossa sociedade. Então, nós temos disciplina no trabalho. A princípio, ninguém pode entrar no trabalho a hora que quiser. Tem que ter uma regra. Existem normas de conduta. Eu não posso ir trabalhar, de repente, na minha profissão, de chinelo. Eu preciso estar calçado. Então, tenho que seguir normas, e elas são normas disciplinares. Isso existe em todos os níveis, desde as crianças, tanto na escola, como nas profissões, como na vida adulta. Então, imagina só, um neném, quantas palavras não ele ouve ao longo da vida dele? Milhares. São muito mais os não do que os sim. Então, isso por quê? Porque também a nossa mente, ela é muito mais negativa do que positiva. Ou seja, nós somos muito mais depressivos do que positivos. O primeiro pensamento que vem à nossa mente é o pensamento negativo. Doutor Pereira, desculpa te interromper, só uma dúvida. Essa questão do ser humano que o senhor está colocando, que é muito interessante, né? Nós sermos mais negativos, é um funcionamento cerebral ou é um comportamento? É uma atitude cerebral da nossa mente. É do jeito como nós somos programados. Ok. Tá? Então, o primeiro pensamento é o pensamento negativo. Para nós pensarmos positivo, nós precisamos nos concentrar, nós precisamos querer pensar positivo e fazer força para isso. Então, o nenê, a criança, o nenê, quando ainda não fala, e a um certo ponto ele determina que não quer, por exemplo, não quer comer verde, que é o que acontece na maior parte dos casos. Sim. Na realidade, para que ele possa ter desenvolvido o conceito do não, é porque ele já desenvolveu o conceito do sim. Sim. Então, inconscientemente, o conceito do sim e do não já estão desenvolvidos. Então, ele exerce essa função. E a partir daí, com o evoluir do tempo, com a idade, ele aprende muito mais coisas positivas e coisas negativas e aprende a discernir o que ele quer, o que ele não quer. E aí começa a disciplina. Precisa ir para a escola, precisa acordar cedo, na escola não pode fazer o que ele quer, tem que obedecer ao professor, e aí por diante, e assim, infelizmente, a vida inteira. Porque todo mundo gostaria de fazer o que quer, mas não sempre pode. Ainda mais vivendo em uma sociedade, convivendo com os outros, nós precisamos aprender a ter disciplina. Então, a disciplina é uma coisa salutar, é bom, porque nos ajuda a ter uma certa ordem, nos ajuda a colocar cada coisa no seu lugar e nos ajuda, dentro do possível, a viver bem. Ótimo. E como é que os pais conseguem que ele... É que assim, o filho não vem com manual, né? O filho não vem com o manual, porém, o pai tem o manual. Então, os pais devem ensinar os filhos a ter rotinas. Ótimo. Então, eles devem saber que naquele conjunto, naquela família, todo mundo tem a sua rotina. Então, imagine como se essa família morasse em um barco no meio do oceano. Um veleiro no meio do oceano. Todo mundo tem que ter uma posição, todo mundo tem que ter uma função,
porque não pode atropelar um ao outro. Isso é uma rotina, isso cria uma disciplina. Então, a um certo ponto, quando tem alguma tarefa a ser desenvolvida, disciplina, por exemplo, é ficar calado no teu canto, não fazer nada para não atrapalhar quem está executando. Tá certo? Entendi. Pode falar. E assim, a disciplina em relação à questão do trabalho, né? Porque tem muitos profissionais atualmente no home office e profissionais que nunca tiveram essa experiência. Como equilibrar essa vivência que para ele é diferente? Eu vi uma reportagem bem interessante que era da Você S.A., falando de algumas lideranças um pouco agressivas, né? Em relação ao horário, em relação à questão de cobrança. Vi alguns profissionais reclamando no LinkedIn que também os líderes estavam monitorando o profissional dentro das suas próprias casas. Como é que o profissional equilibra esse momento para saber o que é disciplina e o que é um abuso, né? Então, a palavra disciplina, nessa nossa vivência atual da pandemia, do isolamento e do home office, ela é acompanhada por uma outra grande palavra, que é mal entendido. Então, existem gestores que, assim como os colaboradores, não estavam acostumados, Sim. Porque aos poucos, já faz 2 meses que nós estamos nisso. Sim. Então, vão se acostumando à questão do home office. E, até então, desenvolveram toda uma série de mal-entendidos no sentido de confundir qualidade com quantidade. Então, por outro lado, muitos funcionários também, muitos colaboradores, trabalhando em casa, achavam que a atividade deles era medida pela quantidade e não tanto pela qualidade. Uma vez que, na realidade, o que interessa à empresa é o desempenho e o resultado. Então, muitas pessoas não perceberam que, aliás, muitas pessoas se questionam quando vêm ao consultório, porque no home office eu estou muito mais cansado do que quando eu estava trabalhando no escritório. E, de repente, no escritório trabalhava muito mais horas e aqui estou muito mais cansado. Por uma questão muito simples, mal entendido do inconsciente. Ou seja, a nossa mente, também por uma questão de construção da nossa mente, não tem capacidade de absorver informações por mais do que 50 minutos seguidos. Tanto é que todas as aulas nas escolas não duram mais do que 50 minutos. As palestras nos congressos, nas faculdades, não duram mais do que 30 minutos, porque a nossa mente não tem essa capacidade. A partir daí, nós precisamos nos distrair para não começar a deixar de prestar atenção e a deixar de focar naquilo que é a aula. Enquanto você está no escritório, você se distrai conversando com um colega, levantando da sua postação, indo para uma reunião, você se distrai indo tomar um cafezinho, você se distrai não sendo observado e cobrado a cada instante, então você pode se mexer, você pode levantar, você pode mudar de postura. Enquanto você está em casa, como nós agora, numa câmera, eu não posso ficar me coçando, não posso levantar, não posso me distrair, tem que estar ligado em você e prestar atenção. E aí entra a confusão, porque uma vez que os gestores estão aprendendo essa questão dos 50 minutos, e os colaboradores também, vão deixar de fazer reuniões seguidas uma da outra, vão dar uma pausa entre uma reunião e outra, vão dar um tempo
e a partir daí entra uma nova rotina na disciplina. Então essa disciplina vai ser de uma forma um pouco mais serena do que era no começo da pandemia, quando todo mundo trabalhava muito, sem pausa, sem interrupção, por achar que era obrigação deles mostrar serviço. Uhum. É para mostrar serviço, mas dentro de uma disciplina, digamos assim, uma nova disciplina. Sim, sim. E quando a gente fala da questão de controle, né? Como é que eu consigo detectar se a disciplina está sob o meu controle ou não? Né? Como é que eu consigo entender se eu estou sendo uma pessoa disciplinada ou indisciplinada? Existe algo que mensure isso, fora a bagunça, né? Bom, se eu, para poder resolver as minhas questões, eu preciso que existam juntos 3 situações. Eu preciso ter desejo, preciso ter necessidade, preciso ter motivação. Uhum. Elas não podem existir sozinhas ou isoladamente, têm que estar juntas. E essas 3 situações juntas, o que mantém elas juntas é a disciplina. Então, quando eu não me sinto motivado, quando eu não tenho desejo, quando eu não tenho vontade, quando eu não tenho paciência, é porque eu não estou disciplinado. Uhum. E a partir daí, existe uma outra grande diferença. Eu posso estar procrastinando ou posso simplesmente ser preguiçoso. Então, a diferença entre procrastinar e preguiça é que o preguiçoso não está nem aí. Não tem disciplina, não está nem aí, não vai fazer mesmo, e tchau, e os outros, etc. O procrastinador é aquele que sofre por não conseguir fazer. Então, ele mais cedo ou mais tarde vai acabar fazendo, porque ele tem um outro conceito de disciplina. De qualquer forma, quando nós falamos de disciplina, nós temos que ser justos. Nós temos que buscar ser perfeitos dentro dessa disciplina, porque eu tenho limites de tolerância e não posso ultrapassá-los. Então, eu preciso ter disciplina. Eu preciso prestar atenção naquilo que eu estou fazendo, estar focado naquilo que eu estou fazendo, e a partir daí a coisa funciona naturalmente, sem problema. Doutor Verea, fazendo um gancho com isso que o senhor falou, então vou pedir a liberdade das pessoas, a gente vai levar um tempo de 30, 40 minutos no máximo, no final a gente vai liberar para as pessoas fazerem as perguntas, né, e se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, aí para vocês me darem um toque aqui, Juliana, encerrou, e aí a gente finaliza. A questão das pessoas que são ansiosas, né, que tudo isso que aconteceu não foi programado, né? Caiu no colo das pessoas e é algo muito novo. Algumas pessoas já eram ansiosas, né, por conta do mundo que a gente vivia, né? E segundo algumas teorias, vai existir um mundo novo. Né, isso em teoria, vamos ver na prática, porque isso tem que mudar o comportamento das pessoas também. Né? Como é que o senhor acha que as pessoas que são ansiosas conseguem manter a disciplina nesse momento que a gente está vivendo? Então, em primeiro lugar, vamos identificar quem é a pessoa ansiosa. Então, a pessoa ansiosa é aquela pessoa tensa, que vive estados intensos de tensão, sem conseguir pôr para fora toda essa energia negativa de uma forma natural. Então, essa tensão faz com que a pessoa viva as situações com medo. Sim. Então, é o medo que gera essa tensão e, consequentemente, essa ansiedade. E de onde vem o medo? O medo vem da insegurança. E de onde vem a insegurança? A insegurança vem da falta de conhecimento. Se eu não estivesse certo e seguro de mim na minha fala, agora,
Uhum. Não Não conseguiria fala. falar, Sim, não falaria. E sim, aí eu começaria a sentir taquicardia, sim. Respira. falta de ar, Sim, falta de ar, sim, não conseguiria respirar, sim. de repente começaria a gaguejar, É, e a partir exato. daí a coisa não funciona. Uhum. Então, a base de tudo é conhecimento. Então, cada vez mais nós precisamos nos conhecer melhor. Ótimo, Esse momento, exatamente. esse momento que nós estamos vivendo é um momento, infelizmente, fundamental na nossa vida, porque o mundo nunca mais vai ser igual a como era. Exato. Principalmente aproveitando a tecnologia que nós temos. Uhum. Essa situação nova de trabalhar online, de viver home office, não vai se modificar. Muitas Uhum. empresas já estão percebendo o benefício de ter os colaboradores trabalhando online, de não precisar ter espaços tão amplos a serem Uhum. alugados e toda uma série de outras consequências positivas. Então, não vai ser é, igual a como era. Imagina só, por exemplo, uma situação para online. Uhum. Uhum. Existem algumas empresas que têm toda uma série de benefícios para melhorar o clima organizacional da empresa Sim, e tem um berçário dentro da empresa. sim. Então, as mães que acabaram de dar à luz e que precisam amamentar, elas vão trabalhar com o filho, deixam o filho no berçário e, a cada tempo que precisa, interrompe a sua atividade, vai no berçário, amamenta e sabe que tem alguém que está limpando, trocando a fralda, etc, Uhum. etc. Então, isso é atividade para online. Uhum. Hoje em dia, tudo isso muda online. Então, essa Uhum. mãe não precisa sair de casa, fica em casa, cuidando do filho, podendo desenvolver a sua atividade Sim. naturalmente, com muita Uhum. mais eficácia, com muito mais resultado, sem precisar de um berçário e sem precisar sair de casa. Redução de Então, isso, custos, né? Também. exatamente. Uhum. Isso tudo vai mudar, não vai ser como era antes. Voltando a nós. Uhum. Adorei a sua canequinha. Você gostou? Eu gostei dela. Achei bonitinha. Uh, então, para nós vivemos Uhum. as pessoas ansiosas, elas precisam aprender a ter limites. Porque a partir do momento que a Uhum. pessoa ansiosa impõe limites, que seja um limite de tempo, que seja qualquer tipo de limite, ela consegue controlar a ansiedade. Porque, por exemplo, se eu fosse uma pessoa ansiosa, eu sei que daqui a 12 minutos, 13 minutos, sei lá, toda essa tensão, todo esse estresse que você está me gerando acaba. E eu vou poder Sim. começar minha sexta-feira e meu fim de semana. Sim. Ah, Então, o senhor acredita na energia? As pessoas ansiosas, elas sugam uma energia. acredito em tudo isso e Uhum. acredito que a pessoa tem limite. Se eu sei que Uhum. daqui a 10 minutos vou acabar a minha tarefa, eu me concentro para fazer o melhor e sei que daqui a 9 minutos, 8 minutos, acabei e está tudo resolvido. Então, isso é Uhum. uma forma para eu diminuir a minha ansiedade. Quem Uhum. não consegue diminuir essa ansiedade entra do outro lado, que é a síndrome de burnout, que é o Uhum. desgaste intenso acima da média, acima do normal, excedendo o limite de tolerância. Então, a pessoa que fica extremamente ansiosa quebra e não Exato, consegue dar conta daquilo que ele vai fazer. exato. Isso também não serve. E é até interessante, porque assim, agora é como se fosse pisar.
o mundo pisou no freio e todo mundo veio para trás, né? Porque conversando com os profissionais em consultoria de carreira, eu tive várias queixas de profissionais com estafa mental e física. Né? Teve um caso de uma profissional que ela saiu da empresa de ambulância, né? E depois foi detectado o burnout. Né? Então, pode falar. Imagino que sim, isso porque, na realidade, a pessoa não define limites, então ela começa a se agredir tanto a mente como o corpo. Então, ela não tem serenidade nessa disciplina, ela não tem serenidade em definir claramente as regras do jogo. Uhum. Não deveria existir o burnout a partir do momento que as pessoas trabalham dentro de um limite pré-definido, existem regras do jogo, sim, ou seja, disciplina, então eu tenho certeza que vou começar a trabalhar a uma certa hora e tenho certeza que vou acabar de trabalhar a uma outra hora. Então eu sei organizar a minha vida, o meu dia a dia e todas as minhas tarefas. Não sendo assim, não funciona. Então, doutor Veré, o senhor colocando essa questão, né, de limites, né, mas muitas pessoas não sabem quais são os limites, porque elas não têm autoconhecimento. E elas acabam assumindo o que vem do outro como sendo seu. Né? Isso nas empresas é muito visível, né? E até para as mães dentro de casa, quando vem o filho com uma demanda e ela tem dificuldade de falar o não, né? Já tem aquele livro do Isami Tiba que fala que quem ama sabe dizer não. Né? Então, assim, ontem eu estava vendo uma live de uma profissional de RH e ela da revista Exame, e ela estava falando exatamente isso, que a grande questão hoje no mercado de trabalho, uma das competências muito importantes é o autoconhecimento. Né? E como buscar autoconhecimento? A questão da psiquiatria é precisa se quebrar esse tabu, né? O Felipe até tinha falado ali em cima, né? Que essa questão desse tabu, ou seja, a cultura que a empresa adota pós-pandemia vai mudar um pouquinho, né? A psiquiatria, a terapia com psicólogo, consultoria, né? O coaching, né? Então, o que o senhor poderia orientar para a pessoa para que ela busque autoconhecimento, fugindo um pouco do livro de autoajuda? Então, assim, existem algumas coisas para falar. Assim como a hora que eu quero comer um pãozinho, eu não vou fazer a massa e pôr ele no forno, mas vou na padaria e vou procurar um padeiro. Assim como na hora que eu quero comer um bife, eu não vou matar o boi, mas vou no açougue ou no restaurante. Exato. Assim, na hora que eu buscar me conhecer e percebo que eu tenho dificuldade em aprender a me conhecer sozinho, eu busco ajuda. Um psicólogo, um psiquiatra, um coach, qualquer coisa que me ajude a me conhecer cada vez mais. Isso número 1. Número 2. Quem define o limite é o pai, sim, é o gestor, é o dono da empresa, é o capitão do navio. Não existe em um navio outra função. Capitão. Capitão é quem manda no navio. Pode existir o armador do navio, que é o proprietário do navio, mas na hora que o navio navega, quem manda no armador é o capitão. Então, eu mando no meu navio. Então, o gestor define o limite dos seus colaboradores. Os pais definem o limite das crianças. A sociedade anárquica não funciona, não dá certo. Nessa pandemia que nós temos, que nós vivemos, graças a Deus, vivemos em uma democracia, onde todo mundo pode se expressar, todo mundo pode se manifestar,
mas existe um que manda, existe um que assume a responsabilidade de tudo que ele faz. Certo ou errado, isso nós vamos ver, mas é ele que assume. É assim que funciona a nossa sociedade e é assim que funciona a disciplina. Todo mundo tem limites, quem define o limite, a regra do jogo, é o capitão do navio, é o gestor da empresa, é o pai, o chefe da família, e a partir daí todo mundo tem que seguir essa situação. E, além de tudo, mais uma questão, o indivíduo que trabalha na empresa como colaborador, subordinado ao seu gestor, ele tem toda a disponibilidade, toda a capacidade, todos os meios, todos os recursos para se tornar protagonista da própria vida e deixar de ser um qualquer. A vítima, né? Ser protagonista da própria vida significa que, independente da função que ele ocupa, fazer o que ele gosta, do jeito como ele gosta, se sentir satisfeito, se sentir realizado e, no final do dia, que é o que nós estamos fazendo hoje, agradecer pelo dia que nós conseguimos concluir. Mais uma vez, nessa pandemia, com toda essa mortalidade, com toda essa contaminação que existe. Então, nós estamos vivendo no nosso dia a dia, agradecendo pelo dia que tivemos, torcendo para conseguir ter uma noite boa, para poder amanhã começar tudo de novo. E é assim que funciona. Ótimo. Doutor Veré, a gente tem uma pergunta bem legal aqui, que é do... Peraí, só um segundo. Que é do Castro, né? Peraí. Como você acha que podemos criar um ambiente home office mais motivador e que nos ajude a ser mais disciplinados? Eu não sei se em algum momento o senhor já respondeu essa pergunta. Não, e vou aproveitar para responder. Fernando, foi o Fernando Castro. Ele é executivo de empresa, né, de meios de pagamento, ele tem equipe, ele faz liderança de pessoas. Na verdade, o Fernando está questionando sobre autodisciplina, que é o que nos interessa, porque nós temos a disciplina, os limites impostos pelos nossos chefes, mas nós temos que ter a nossa autodisciplina. Para ter autodisciplina, existem algumas situações fundamentais. Primeira delas, reconheça o seu ponto fraco. Você precisa saber qual é teu limite, qual é teu ponto fraco. A partir daí, defina metas e objetivos. Quantos pacientes eu atendo no consultório que vivem mal a vida inteira porque eles não têm uma meta e um objetivo claro? Ótimo. Terceira questão. Nós vivemos a vida inteira sendo tentados. A tentação está sempre lá na minha frente. Vamos minimizar as tentações. E aí entra aquela questão que nós falamos sobre preguiça e procrastinação. Vamos praticar a tolerância versus o desconforto emocional. Não necessariamente nós vamos fazer sempre aquilo que gostamos. Exato. Muitas vezes nós vamos precisar fazer coisas que não gostamos. Mas se nós aprendemos a arte da tolerância, nós vamos conseguir evoluir nesse sentido, crescer, amadurecer e evoluir. Precisamos, para todas as coisas que nós fazemos, saber que no final delas vamos ter uma recompensa. E nós precisamos melhorar essa recompensa, visualizar de uma forma bem clara a recompensa que nós vamos obter, seja qual for. Tá certo? E, por última situação, nós precisamos aceitar
que erramos e a partir daí recomeçamos de novo. Que aí é o grande desafio, né? É? Aí está o grande desafio, porque a gente não quer errar, né? E também Sim, não... mas nós precisamos ter humildade e aceitar que nós somos falhos e que erramos. E a partir daí, errar, humano mestre. Errar é humano. Sim. Perseverar é diabólico. Insistir no erro é perverso. Ótimo. Excelente analogia, gostei. As pessoas aprendem com o erro. Exato. Tá certo? O fogo, a roda, foram inventados por um erro. A penicilina foi inventada por um erro. O Viagra nasceu por um erro. A partir daí, existem os outros efeitos colaterais. Exato. É que a gente vive antes pandemia, né? Vivia num modelo muito de empoderamento, né? Que a mulher dá conta de tudo, ela precisa dar conta de ser mãe, que ela precisa dar conta de ser uma excelente profissional, ela tem que ser uma excelente esposa, ela tem que ser uma excelente filha. E aí, no final, e o homem também, ele tem que ser o provedor, ele tem que sustentar a família, ele não pode chorar, né? Aquela coisa do homem não pode chorar, ele não pode falar, estou cansado. Eu acho que esse momento é um momento de reflexão. O que o senhor tem de analogia em relação a isso? Isso chega no seu trabalho, no seu consultório, de que as pessoas falam assim, puxa, eu estou cansado, né? Sim. Graças a Deus, hoje em dia, o homem pode chorar. Que bom! Eu falo isso para o meu filho, o Gabriel chore. Graças a Deus, graças a vocês, mulheres. Porque a hora que vocês conseguiram sair da hegemonia masculina, levantar a cabeça e mostrar para que vieram, vocês tiraram o nosso papel. Fique tranquilo, sem problema. Ele está mostrando que ele quer participar. Exatamente. Vocês tiraram o papel dos homens de sexo forte. O sexo forte são vocês. O sexo frágil somos nós, homens, que nos tornamos, não vou dizer vítimas, mas que aceitamos o poder de vocês, a capacidade de vocês, todo o potencial que vocês têm. Porque a partir do momento que vocês conseguiram mostrar toda a capacidade, todo o potencial, tudo isso, continuando a chorar, nós também podemos chorar. Então, a partir daí, não existe mais sexo forte ou sexo frágil. Todo mundo está no mesmo barco e todo mundo precisa se organizar. Tanto é que nós temos pilotos de avião, presidentes da República, ministros, presidentes de qualquer coisa, gestores, ótimos gestores, mulheres, muito melhor do que os homens. Então, todo mundo pode chorar, todo mundo pode rir, todo mundo ser alegre. Ótimo. Tiveram uns coraçõezinhos quando o senhor falou a questão de que as mulheres e os homens dividiram essa função, né, de sobrecarga do relacionamento entre casais. Eu sou profundamente feminista, adoro as mulheres e aceito, assumo que eu sou sexo frágil. Ótimo. Ok, o pessoal sabe me dizer que horas? Eu acabei não pegando o relógio. É 20 para as 8. 20 para as 8, tá. Então, ok. E quais são os principais sabotadores da disciplina, doutor Verea, que o senhor costuma ver no dia a dia no seu consultório? Eu diria que podem ser, assim, a distração é um dos sabotadores, a falta de motivação é um sabotador, o desistir no meio do caminho é um sabotador. Na realidade, nós não sabemos qual é o caminho certo, mas nós precisamos perseverar e insistir. Se nós desistimos no meio, nunca saberemos. Então, esse é um grande sabotador. Nós precisamos um sabotador
é o que eu falei antes. Falta de objetivos, falta de metas. Se nós não conseguimos identificar tarefas que nos agregam valor, nós estamos nos sabotando. Então, basicamente, são metas. E isso novamente traz a questão do autoconhecimento, né? Quando eu não tenho autoconhecimento, eu deixo me levar pelo tempo, me perco assumindo um monte de coisas, não consigo fazer nada, me frustro e me culpo no final, né? Agora, para finalizar as perguntas aqui, depois se o pessoal quiser fazer algumas perguntas, aí a gente libera o Dr. Veré. Existe alguma receita de bolo, né, porque as pessoas acabam buscando livros de autoajuda, né, que sirva para toda pessoa igual, né, ou o senhor acredita que cada ser humano é único e precisa ser avaliado na sua unidade? Então, assim, cada ser humano é único, ainda bem, porque já imaginou o Monte de Leonardo? Todos juntos. Não, Juliana. Né? Ou Juliana, não funciona. Ainda bem que cada um de nós é único. Sim. E essa diferença faz com que a gente possa se juntar e se integrar um ao outro. Sim. Agora, receita do bolo. Sim, tem receita do bolo. Que é uma receita muito simples. Na verdade, já são duas. A primeira questão é simplificar. Nós precisamos viver a vida da forma mais simples possível. Então, precisamos simplificar. A segunda receita do bolo, nós precisamos fazer mais e melhor. Então, nós precisamos buscar ultrapassar sempre os nossos limites. Justamente para aquilo que eu falei antes. Para nos tornarmos os protagonistas da nossa vida. O meu limite, de repente, é ser recepcionista, ou ser telefonista, ou ser datilógrafo. Na época tinha digitador. Isso, sim. Digitador. Não revela a idade, doutor Veré. A minha atividade é ser digitador. Sim. Eu preciso ser o melhor digitador. Essa é a receita do bolo. Eu sou médico, sou psiquiatra, estou formado há mais de 40 anos, eu continuo estudando, porque quanto mais eu sei, menos eu sei. Eu preciso ter humildade em perceber que eu não sei, então preciso buscar mais informações, mais conhecimento, porque se eu me acomodar naquilo que eu já sei, o tempo passa, eu vou perder a hora e não vou conseguir resolver nada na minha vida. Exatamente. Voltando ao exemplo, imagina se a pessoa continuasse sendo só datilógrafo. Não conseguiria ser digitador nunca, porque o teclado é totalmente diferente. Exato, é exatamente então, isso. Nos atualizar sempre, cada vez mais. E agora com essa questão da pandemia, mais competências vão ser desenvolvidas, né? Essa questão do autoconhecimento é algo que está sendo muito avaliado. Bom, pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta ao Dr. Veré? A Ale Lima falou da questão, só sei que eu nada sei, Sócrates, né? É exatamente ele faz as perguntas, né? Para a pessoa se autoavaliar, não dá a resposta pronta. Sim, tem uma outra receita do bolo, que é extremamente importante. Antes de falar, morda a língua 3 vezes. Para escutar? Pense antes de falar. Para escutar? Não, para pensar antes de falar. Ai, que ideia legal! Aciona alguma área do cérebro? Não, morde a língua, só para você ter tempo e refletir antes de falar e falar besteira. Vou fazer isso aqui em casa com meu filho.
Para Tudo não. bem. Ok. Fique à Bom, vontade. legal. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, né? Eu sei que é uma sexta-feira, quero agradecer imensamente o seu aceite, doutor Verea, né? Eu gostaria que o senhor falasse como as pessoas podem encontrar o senhor fica aqui em Moema, além da psiquiatria, o senhor trabalha a hipnose também, né? As pessoas podem me encontrar, bom, em primeiro lugar, pelo Instagram, digitando o meu nome, Leonardo Verea, ou Instituto Verea, e as pessoas podem entrar no meu site, que é verea.com.br. Eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas de todos que me procurarem e contribuir com o bem-estar das pessoas e a melhora das pessoas. E Perfeito. agradeço a você pelo prazer e pela honra de estar aqui participando dessa live. Gratidão. E que todos tenham disciplina nesse momento, né, que é um desafio no dia a dia, né, de equilibrar as coisas, montar a rotina. E a gente espera que esse momento que todos estão vivendo, porque todos estamos na mesma situação, passe logo e que quando passe a gente saia verdadeiramente diferente dessa vivência que a gente está tendo, certo? Perfeitamente. Tem mais uma receita do bolo. Puxa, estou adorando. Depois o senhor manda as dicas. Viva e deixe viver. Ótimo. Tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigado a todos. Um bom fim de semana. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara e evitem contaminar e ser contaminados. Exato. A empatia em primeiro lugar. Empatia, né? Um abraço, gratidão, pessoal. Um beijo, até. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau. Tchau.